Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta, aos próprios profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nos capacita mais uma vez a entendê-la nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, tem gente que diz que gosto não se discute. Por exemplo, a gente tem várias opiniões aqui na igreja quanto ao café. Tem gente que gosta de café mais forte. Tem gente que gosta do café que é quase uma água com açúcar. Tem gente que gosta de café puro, tem gente que gosta de café com leite. Tem gente que diz que o verdadeiro sabor do café só é adquirido após você tirar o açúcar. Tem gente que diz que café só presta com açúcar. Servimos ao mesmo Deus, mas nós temos gostos diferentes. Gosto é algo que vai muito do paladar, muitas vezes vai muito da criação, e a gente, embora acreditemos no mesmo livro, a palavra de Deus, sirvamos ao mesmo Deus, nós temos os nossos gostos. Mas a questão é, irmãos, até onde eu posso expor e usar o meu gosto? O meu gosto vai, e meu gosto se limita até onde a palavra de Deus diz onde eu posso ir. Por exemplo, se eu estiver num tribunal e um juiz mandar eu ficar de pé para ler o veredito, eu não posso ficar sentado porque eu não gosto de ficar em pé. Se a minha mãe e o meu pai me mandam fazer a tarefa de casa, eu não posso não fazer, porque simplesmente eu não gosto de fazer tarefa de casa. Embora eu não goste, ali se requer que eu me comporte daquela forma. Essa questão, ela é maximizada no culto ao Senhor. As pessoas, elas são tão valorizadas quanto ao seu gosto, que muitas vezes elas querem levar a sua ideia, elas querem levar o seu gosto, a sua opinião, também para o culto ao Senhor.
E aí as pessoas começam a adorar da forma como elas acham que elas devem prestar cultos a Deus. Começam a opinar e começam a se afastar da palavra de Deus. E Deus não deixa, irmãos, espaço para nós opinarmos na forma como ele deve ser adorado. A forma como nós devemos nos achegar a ele é essa que está prescrita na palavra de Deus e pronto. Então, nós devemos separar algumas coisas. Por exemplo, existem coisas na igreja que é de cada igreja, que não é pecado necessariamente você decidir. Por exemplo, o tempo do culto. Não existe nenhum versículo na Bíblia ou algum princípio de que o culto tem que ter no mínimo 2 horas, o culto tem que ter no mínimo 3 horas. O tempo do culto, ele varia. No nosso caso aqui, por exemplo, na congregação, ele varia de acordo com a pregação. Se a pregação ela render mais por causa da profundidade do texto, qual o tempo de uma pregação? O tempo de uma pregação depende de tanta coisa. Depende do texto, depende do tamanho do texto, depende, às vezes é um texto pequeno, às vezes é um versículo, mas a profundidade daquele versículo é muito grande. Depende de muitas coisas. Um tempo não é algo que está lá batido, você tem que bater no mínimo esse tempo. Santa Ceia, por exemplo, é pecado você fazer Santa Ceia em todo o culto? Não. É pecado você fazer Santa Ceia uma vez por mês? Não. É pecado você fazer Santa Ceia uma vez por ano? Aí já fere o princípio da constância. Na IPA, por exemplo, tem a ceia primeiro domingo e terceiro domingo. Tem igrejas que fazem naquele domingo de manhã e à noite. Tem igrejas que fazem uma vez por mês, no domingo à noite, feito a gente. Agora, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, já fere o princípio. O princípio é você manter a constância nesse sacramento. Por exemplo, não dá para a igreja perseguida na Coreia do Norte ela ter 2 cultos no domingo. Quando dá, ela consegue ter um, e ainda as pessoas escondidas, pegando a página da Bíblia, rasgando a página que é o que o pastor vai pregar, colocando em algum lugar e saindo. Não pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Então, a gente não pode dizer, não, tem que ser 2 vezes, senão eles vão se adaptando ali. Vão tentando, é claro que não dá para suprir, mas vão tentando fazer um culto doméstico e à noite ir ao culto público. No Canadá, por exemplo, nós temos as nevascas, que é tanta neve que você fica impedido de sair de casa. E é até perigoso sair de casa. Então aí eles tentam se adaptar para pelo menos se reunir uma vez naquele momento, naquele período. Então existem essas adaptações. Mas quando o nosso gosto ele acaba adentrando na liturgia e na forma como Deus deve ser cultuado, esse é o problema. O propósito, irmãos, de estarmos aqui e cultuarmos ao Senhor visa a edificação da igreja. E ele tá falando isso durante todas as perícopes aqui desse capítulo, né, do capítulo 14. Mais uma vez ele fala aqui no finalzinho do 26, que tudo seja feito para a edificação. Mas eu não quero focar tanto na edificação hoje, porque eu já falei muito sobre a edificação. Não apenas a edificação é importante no culto ao Senhor, mas o culto vai trazer o conhecimento de Deus. O culto vai revelar quem Deus de fato é. Quando o culto não é ministrado ou executado da forma como Deus requer, você termina arrancando o caráter de Deus. Você termina conhecendo um Deus que não existe. Um Deus que você inventou. Quando o seu gosto ele entra no culto ao Senhor, você vai moldar um Deus que
que ele foi feito do seu gosto, mas não um Deus verdadeiro. Não um Deus verdadeiro. O gosto do povo de Coríntios estava falando mais alto. Eles tinham gosto pelos ministros. Eu gosto mais de fulano, eu sou de fulano. Eles tinham gosto pelos apóstolos. Eles tinham gosto de como eu devo conduzir a ceia. Eu acho que é melhor assim, gosto de deixar as mulheres assumir liderança na igreja. Gosto de exaltar quem estava falando línguas do culto. O gosto deles estava fazendo eles ficarem distantes do Senhor. Versículo 26, ele vai dizer: que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, o outro tem um ensino, o outro traz a revelação, aquele fala em línguas, e o outro faz interpretação. Tudo seja feito para edificação. Olha o que é que ele diz no 31. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. A compreensão vai gerar o conhecimento de Deus, o aprendizado, e ao mesmo tempo você vai ser consolado. Quando você aprende e é consolado, você está sendo edificado no culto. Paulo vai confrontar eles de uma forma aqui, irmãos, pesada. Aqui Paulo é incisivo. O versículo 36 não é para qualquer um. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Olha, foram vocês que trouxeram a revelação para a gente? Ou é a gente que está levando a revelação para vocês? É isso que ele está dizendo. Olha, o cristianismo partiu daí, e é daí que nós devemos nos inspirar em todas as igrejas. O evangelho veio daí e a gente está bebendo daí, ou é o contrário? Ou eu estou levando o evangelho para vocês, ou o evangelho foi levado até vocês. Não tem princípio, o princípio sai daí de Corinto. Olha como esse versículo ele é incisivo. Não existe a origem das coisas, a origem da vontade de Deus. O que é que vocês fazem com o Antigo Testamento? Vocês ignoram. O cristianismo surgiu a partir de quando Corinto foi plantado, é isso? É isso que Paulo está confrontando aqui. Versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, para que exista compreensão, para que haja consolo e entendimento e edificação. É preciso existir ordem. Paulo foca agora nessa última parte de Coríntios, né, do capítulo 14, em ordem. Existia muita contradição litúrgica nesse culto, né? Uma grande confusão, pessoas, como ele vai dizer, falando em línguas ao mesmo tempo, um prega, ao mesmo tempo o outro está falando os salmos, ao mesmo tempo o outro está orando. Parecia tudo, né? Parecia um comício, parecia um movimento ali, mas tudo menos um culto. E a palavra é: tudo deve existir com ordem e decência. Olha que ele foca aqui, ele não está falando de uma reunião, um estudo bíblico, ele não está falando de uma escola dominical, ele está falando de culto público. Ele está dizendo no versículo 26, que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Imagina aqui, eu estou pregando e ao mesmo tempo um está cantando e ao mesmo tempo o outro está orando. Não existe ordem. Esse é o espelho desse culto. Versículo 27, no caso de alguém falar em línguas que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Falar uma língua desconhecida, falar uma língua sem interpretação, aqui, para que ninguém entenda, isso não era edificação, isso era ostentação. As pessoas estavam querendo ostentar o seu dom na hora do culto. E esse é o centro do pecado de Corinto, é a soberba.
é a vaidade, é se achar porque era uma igreja que trabalhava muito, que tinha muito evento, e aí ela dizia, somos muito espirituais. E o que é que Paulo está dizendo nesse capítulo? Vocês são crianças. Vocês se comportam como crianças. Criança que ela naturalmente é egocêntrica e você tem que ensiná-la a pensar no próximo. Vocês não passam de crianças. A ostentação milita contra a edificação. Um vai falar, depois o outro cala e o outro fala, no máximo 3. O quarto já não pode falar. Ele está colocando ordem na bagunça aqui. E não havendo intérprete, você não fala. Você fala consigo, né? É somente para Deus escutar. Se ele manda ficar calado na igreja, ele está mandando falar somente no privado. Você fala em casa, mas você não fala na congregação. Aqui não existe uma devoção pessoal, irmãos. Aqui não existe nada que eu vou fazer para me edificar somente. A partir do momento que eu troco as palavras simples de como falar com vocês por palavras difíceis, para vocês verem o como academicamente talvez eu seja forte, e eu comece a tentar pregar para vocês de uma forma que só os mais letrados entendam, eu estou usando o meu dom não para edificar, eu estou usando para ostentar. Eu estou usando para você sair daqui e não admirar Cristo, e não glorificar a Cristo, mas me glorificar, me admirar. Poxa, o meu pastor, ele é muito letrado, ele é muito acadêmico, eu nem entendo o que ele fala. O culto não é para isso, o culto não é para soberba, não é para vaidade. São ações de um corpo e não individualismo. Nós presbiterianos somos chamados de frios, porque a gente não incentiva muito eu estar pregando aqui e o outro está gritando, aleluia, né? Aí o outro ali do outro lado, glória a Deus, esse é o Senhor, amém. É pecado você falar isso, eu falar algo que você entenda que ali é um amém, é assim seja, né? Então você falar um amém. Mas entenda, olha a intenção dessas pessoas, e eu já fui para muito culto na minha vida, particularmente, onde as pessoas não paravam de falar isso. O que acaba, qual é a finalidade disso? Eu estou pregando, aí a pessoa, aleluia! Aí eu falo mais qualquer coisa, glória a Deus! O que acontece com os outros? Os outros vão virar a atenção para essa pessoa. É automático. As pessoas param de prestar atenção na pregação, e começam a contar quantos aleluia o irmão está falando. Você terminando por falar por cima de mim, e ficar falando e interagindo com tudo que eu estou dizendo, você vai atrair a atenção para você. As pessoas não estão clamando aleluia, as pessoas estão ostentando aleluia. Estão ostentando glória a Deus. Isso é inevitável, você acaba tirando a atenção daquele que está concentrado na palavra. Não é porque eu sou egocêntrico e eu quero só falar e agora vocês só vão me ouvir. Não, é porque eu estou falando a palavra de Deus. Agora eu sou a boca de Deus para a igreja porque eu estou falando da palavra dele. A palavra dele é a boca de Deus. Se o outro começar a falar e interagir comigo, vai tirar atenção. Não tem como, é impossível não tirar. Tudo visa a ordem no corpo. Você não pode estar aqui orando, aí o outro ora por cima de você, aí o outro começa a falar os salmos. Isso é uma mão indo para o lado, a mão indo para o outro, um pé para o lado, é um corpo desgovernado. Não existe sintonia, não existe ordem. O falar em línguas, né, nesse contexto aqui, sem intérprete, e lembrando que hoje a gente já está frisando isso nem pode, porque esse é um caráter revelacional. Aqui ainda podia, porque aqui ainda o tempo da profecia revelacional ainda operava, eles podiam falar em línguas com o intérprete, mas não podia ser sem entendimento, tinha que ser com ordem.
Versículo 29 vai falar: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros o julguem. O mesmo para quem profetiza, é a mesma ordem, porque veja, o dom de línguas com a interpretação virava uma profecia. Por quê? Porque agora tinha um entendimento. Então poderia falar aqui nesse contexto também. Aí ele vai dizer, ó, o mesmo para quem profetiza. Fala 2 ou 3, não fala um por cima do outro. Quando um fala, o outro se cala. Quem ouve aquele que prega deve ter condições de julgar o que o outro está falando. A igreja tem que ser dada a oportunidade de julgar o que eu falo. Por isso que você participa do culto, mesmo calado e me ouvindo. Porque a partir do momento que eu falo, você está julgando na palavra de Deus aquilo que eu estou falando. E isso é fundamental. Porque você impede que a heresia entre na igreja. E a sociedade, ela deve dar condições, a própria igreja deve dar condições aos membros de terem acesso à palavra de Deus. Como eu já disse aqui várias vezes, imagine na Idade Média que as pessoas não tinham a Bíblia para confrontar com o que o padre estava falando. As grandes heresias adentravam e você não tinha como julgar na palavra de Deus. O acesso à palavra de Deus é importantíssimo. E o Espírito Santo levanta na igreja tanto homens para pregar a palavra, como homens para julgar a palavra, o que é que estava sendo dito. Mas quando você fala por cima de mim, e o outro fala, e todos falam, não existe, não tem como você julgar. Você não está ouvindo o que o pregador está falando, você está ouvindo várias pessoas ao mesmo tempo. Versículo 30, se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Cale-se o primeiro e assim sucessivamente, para que todos aprendam e sejam consolados. É interessante a gente frisar essa palavra, aprendizado e consolado. O consolo aqui, quando você vai para a Septuaginta, que é a tradução, né, do hebraico lá para o grego do Antigo Testamento, é a mesma palavra, por exemplo, lá em Isaías 40, quando ele usa... o consolo aqui é parakaleo, que quando você vai para Isaías 40, né, Isaías 40 diz assim, consolai o meu povo. Isaías profetizando a libertação do povo de Israel, mas isso aqui está muito mais ligado ao Evangelho. Está dizendo assim, olha, vai chegar um momento em que nós vamos encontrar o consolo perfeito. E aí é a mesma palavra na tradução, é a palavra parakaleo. Veja, o Evangelho é a única coisa que nos vai trazer um consolo definitivo. Isaías falava de um consolo que era o fim do cativeiro, mas esse consolo, ele apontava para algo muito maior, que é o fim do cativeiro das nossas vidas, que é quando estaremos na glória eterna. E isso só conseguimos através do Evangelho. Entenda, como é que eu posso trazer isso para os dias de hoje? Você não pode sair daqui achando que o Evangelho é a solução para o seu problema financeiro. O Evangelho vai lhe tirar das dívidas. Ou o Evangelho vai fazer você ganhar aquela causa na justiça. Ou o Evangelho vai fazer você... Veja, o Evangelho, ele não traz um consolo meramente terreno. É claro que a santificação nos ajuda nisso, mas o Evangelho, o consolo que ele traz é muito maior. A ira de Deus não cai mais sobre a sua vida. O Evangelho faz você entender que a condenação não está mais sobre você, porque os seus pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Esse consolo é muito maior do que meramente uma estabilidade financeira ou você ganhar uma causa na justiça. As pessoas se apegam ao Evangelho porque elas querem uma coisa determinada aqui na terra. Mas esse consolo, ele é muito maior.
e eu devo estudar, e eu devo lutar, e eu devo meditar ao máximo para tentar passar isso para vocês da forma mais simples e clara possível. Para que vocês entendam, para que vocês sejam consolados. Você não está mais debaixo da condenação de Deus, e sim da misericórdia de Deus. Por isso que a gente olha para a lei de Deus, depois a gente confessa os nossos pecados, e depois a gente escuta Deus falando no versículo aqui sobre a certeza do perdão. E depois, quando a gente ouve Deus falar sobre a certeza do perdão, de que Ele é misericordioso para perdoar os pecados, a gente ora agradecendo a Deus. Esse é o culto que tem ordem. Lembrem da história de José, que estamos vendo no grupo familiar. Tudo o que estava acontecendo na vida dos irmãos de José, eles estavam pensando que era para eles pagarem porque eles venderam o irmão. Mas na verdade era a aprovação de Deus para levá-los a entenderem a misericórdia de Deus, em levá-los a eles se arrependerem. Era um curso ali, era José provando para que eles de fato se arrependessem daquele ato, porque eles queriam levar aquele pecado para o túmulo, aquele segredo para o túmulo. E eles estavam, tudo que José fazia, eles atribuíam é porque a gente está pagando, é porque a gente está pagando. E na verdade, no final, quando o irmão os perdoa e esquece tudo que eles fizeram, ali era tudo fazendo parte da misericórdia de Deus. Versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Agora, ele começa um outro argumento aqui, irmãos. É tudo isso visando a ordem no culto, tanto para as línguas quanto para a profecia. Se a prática do dom de línguas poderia existir no culto, ela deve ser feita com ordem. E agora, paremos para pensar se naquela época, veja, naquela época, poderia-se falar em línguas no sentido de idiomas, que era a revelação de Deus. Aquilo ali era para ser feito com ordem. Imagina se Paulo visse a situação desta época, onde não tem ordem nenhuma, e essa língua, eles dizem que é a língua dos anjos. O que é que Paulo diria? Paulo está condenando a prática correta, mas do modo errado, e colocando ordem. Imagina se ele visse as pessoas falando a língua dos anjos que elas dizem hoje. Como é que ele iria se comportar? Diante disso, é uma completa abominação. Versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. O profeta não sai de si quando ele executa o dom. Quando eu estou executando o meu dom, não tem um momento onde eu entro em êxtase e agora eu não consigo mais controlar. O Espírito Santo entrou em mim. Eu estou possuído por ele. Eu não tenho mais como... Não! Você não sai do controle quando executa o seu dom. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. A forma como nós adoramos revela o nosso Deus. A forma como nós adoramos revela o nosso Deus. Vocês acham que Deus gosta de barulho? Vocês acham que Deus gosta de confusão? Vocês acham que Deus gosta de ver vocês falando e ninguém entendendo nada? As pessoas de fora estão vindo para a igreja e estão dizendo, estão bêbados, estão loucos. É assim que vocês querem ficar conhecidos? A gente viu na vez passada, sejam conhecidos como loucos pelo conteúdo que vocês pregam. Aí vocês vão ficar mesmo. Porque eles vão olhar para o conteúdo e quem odeia Deus vai dizer, estão loucos. Mas não sejam conhecidos por loucos pela forma como vocês passam o evangelho. É assim que vocês estão sendo conhecidos. Honrar a Deus requer ordem e decência.
Versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. É interessante esse texto, irmãos. Ele conclui esse primeiro argumento dizendo, olha, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Existe uma grande divergência de interpretação nesse versículo 33, porque no mesmo versículo 33 tem a frase assim, como em todas as igrejas dos santos. E aí eu tenho, raríssimas vezes isso acontece, mas eu tenho um embate aqui, por exemplo, quando você vai olhar nos comentaristas, eu tenho um embate entre Matthew Henry e Charles Hodge. Porque Matthew Henry está dizendo assim, ó, essa frase, como em todas as igrejas do santo, está concordando com o versículo 33. Ele está dizendo assim, ó, Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mas aí o Charles Hodge diz, não, como em todas as igrejas dos santos é para o versículo 34. A lógica dele é essa. Ele está dizendo assim, ó, versículo final do 33, né? Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aí você diz, essa última frase concorda com 33 ou está concordando com 34? Eu fico mais aqui pelo Charles Hodge, porque eu acho que faz sentido na lógica do texto. Por exemplo, quando você for para teologia bíblica, texto comparando texto, você vê que ele usou o mesmo argumento quando ele fala sobre liderança feminina no capítulo 11. Veja, por favor, volte comigo no capítulo 11, versículo 16. Ele fala aqui sobre o uso do véu e ele conclui, a mulher pode usar o véu porque é um sinal de submissão e o homem não pode usar o véu porque usar véu é sinal de submissão e o homem é líder. Aí ele diz no 16, mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Ele está dizendo, ó, só quem está tendo essa prática de liderança feminina é a igreja de Corinto. Nas outras igrejas isso não está acontecendo. Não temos essa prática nas igrejas de Deus. Então isso concorda quando ele vai novamente falar sobre a liderança feminina. Quando ele conclui esse bloco sobre culto, ele volta a falar sobre isso no final do 14, aí ele diz, tanto é que na NAA, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, eu tenho o versículo 33, mas quando ele começa, como em todas as igrejas dos santos, ele pula um parágrafo. Você vê que a própria diagramação da Bíblia interpreta um pouco o texto. Na minha, ele pula um parágrafo, ele diz assim, ó, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Aí ele vai dizer, então ele vai dizer, olha, essa não é uma prática das igrejas. As igrejas, elas não têm essa prática. Matthew Henry lá comentando no capítulo 11, ele vai dizer, olha, o homem tem que ser diferente da mulher. O homem tem que ser diferente da mulher nas atitudes, na função do casamento. O homem tem que ser diferente da mulher na forma de vestir. Se as mulheres, na sua cultura, geralmente se vestem assim, você não vai se vestir como as mulheres. Você vai se vestir como homem. Se na sua cultura, Matthew Henry vai dizer, por exemplo, na minha cultura, homem de cabelo raspado, né, era um homem que não tinha tanta autoridade. Na minha cultura e na cultura dos reformadores, eles gostavam de cabelos longos e barbas longas. É uma coisa totalmente diferente da cultura de Corinto. Aí ele vai dizer assim, olha, culturalmente falando, o homem usar o véu é sinônimo de submissão. Então você não vai usar o véu. Você não usa, porque você é o líder. E você precisa mostrar externamente também que você é o líder. Que você se veste como o homem. Que você se comporta como o homem. Esse é o princípio aqui. E aí a gente volta para cá. Ele diz, ó, primeiro argumento. As igrejas não estão fazendo isso que vocês estão fazendo. Colocando a mulher para pregar, colocando a mulher para liderar, colocando a mulher para falar. Mas não é só esse argumento que ele vai dizer. Ele vai no finalzinho do versículo
33, ele vai dizer como também a lei o determina. Não é só porque é o padrão das igrejas, mas também a lei determina assim. Então, isso não é apenas uma questão cultural, mas é a palavra de Deus. Ele diz, olha, ele está dizendo assim, ó, porque até a cultura está dizendo que vocês estão errados. Mas assim, acima da cultura e acima de tudo, o princípio, a palavra de Deus, ela é o determinante aqui. A questão aqui é dela não falar, e entenda, né? O que é isso, né? A mulher não pode falar no culto. Será que ela não pode cantar junto com os homens, né? De forma nenhuma. Ela pode cantar. Né? Na hora da igreja cantar, a mulher pode cantar, né? Que ela, não, tudo ela só fala em casa. Não, aqui ele está falando literalmente a ela pregar. A ela assumir uma liderança na frente da igreja na hora do culto. Ela tomar o lugar de homem, ela ensinar, ela liderar algo aqui na frente. Esse papel de liderança, essa função aqui de liderança não cabe à mulher. A gente tem exemplos no Novo Testamento de que as mulheres profetizavam no sentido de virem também em outros momentos que não fosse o culto, com profecia revelacional. Se for para Atos 2,17, Atos 1,9, você vai encontrar essa participação das mulheres nisso. E no capítulo 14, Paulo diz, né, que as mulheres estavam ali profetizando no culto. Ele joga uma informação, né, e aí você pensa assim, não, aqui, ó, ele está deixando as mulheres profetizarem, mas ele quer ordem. Não. Aqui no 14, ele cabalmente está contra a mulher falar no culto. Falar no culto no sentido de ensinar, no sentido de liderar. Aqui não tem meio termo. Paulo está enfatizando, por isso que ele volta, ele já falou de liderança feminina. Ele já pegou uma parte no capítulo 11 só para falar nisso, mas ele volta para deixar claro, a mulher não pode liderar de forma nenhuma no culto público. O fato da mulher falar e o homem estar sentado ouvindo ela falar, remete a ela estar numa posição de liderança e o homem está numa posição de submissão. Paulo vai dizer, isso não pode acontecer. Vamos pensar à luz da teologia bíblica de novo, irmãos. A Bíblia, ela é clara e categórica quanto à escolha dos presbíteros lá em 1 Timóteo. Lá em 1 Timóteo vai dizer assim, ó, aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Nessa lógica, entenda que coisa interessante. Para a mulher ser uma líder na igreja, ela precisa governar a igreja. Ela precisa administrar a igreja. Para governar a igreja, ela precisa governar bem a sua casa. Se ela governa a sua casa, então ela é o cabeça do lar. Se ela é o cabeça do lar, o princípio foi quebrado. A ordem da criação foi quebrada. Esqueçam a ordem da criação. Não existe mais. Esqueçam o princípio. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ele pega a função familiar e ele atribui para a igreja. Por isso que assim como o homem, se ele for um bom líder em casa, ele pode exercer o ofício de presbítero na igreja. Como é que a mulher pode ser líder na igreja, mas não pode ser em casa? Se ela for líder na igreja, ela tem que ser líder em casa também. Eu quebro todo o princípio e padrão de ordem da criação. Ele estabelece esses dois padrões. Se a mulher tem autoridade na igreja, por que ela não teria no lar? Se ela é o cabeça da igreja, por que ela não pode ser o cabeça do lar? Aí muitos dizem assim, não, ela pode pregar, pastor. Ela pode ensinar, ela pode liderar, se ela tiver a instrução do pastor. Muitos estão fazendo isso, até dentro da igreja presbiteriana. Não, ó, antes dela pregar, o pastor leu o esboço dela. Já corrigiu tudo. E o pastor está assistindo, vendo, ó, qualquer coisa que ela está falando.
Então ela pode pregar, não tem problema. O pastor continua sendo o líder, a igreja não vai deixar de dar a liderança ao pastor. E ele está ali, ó, supervisionando a irmã. É a mesma coisa que eu chegar em casa e dizer assim, ó, quem vai governar a casa hoje, esse mês agora de maio, que está chegando, é Isabel. Isabel governa tudo, finanças, faz tudo. O que ela disser, a gente faz. Em junho, Mariana. E em julho, aí sou eu. A gente faz uma escala trimestral de liderança em casa. É a mesma coisa que eu não sou o líder, então o líder está dizendo, a líder vai ser Isabel. O líder está dizendo, a líder vai ser Mariana. Deus não deixa eu compartilhar uma função que só cabe a mim. Eu tenho autoridade, mas eu não tenho autoridade de fazer o que Deus não me ensinou. Eu não posso pegar a minha função porque sou o líder e passar para a mulher, para a filha. Não posso. E Deus em nenhum lugar ele ordena isso. Quando eu não prego aqui, o reverendo Rodrigo prega. A gente faz uma escala. Quando a gente não está aqui, é o reverendo Vinícius, né? Eu vou entrar numa questão um pouco mais delicada agora. Teria problema a gente pegar os presbíteros e a gente colocar numa escala de pregação, como muitas igrejas presbiterianas fazem? Tem algum problema? Não é? E entenda, existem casos excepcionais, irmãos. Teve uma vez que o reverendo Rodrigo teve uma enxaqueca dessa que ele teve hoje, e ele iria pregar, e por uma negligência do pastor auxiliar, ele não tinha um sermão reserva. Foi um problema comigo também, né, que agora eu já tenho. E ele me ligou 8h30 da manhã, dizendo, ó, prega lá que... Foi até Darlane que me ligou, não foi? Prega lá que o heavy está no escuro, né? E aí eu entrei em desespero. E nessa ocasião, Felipe disse assim, olha, eu prego, Eduardo. Eu tenho um sermão reserva, que foi a salvação. Felipe ainda não é um presbítero, é um aprendiz, mas entenda, nesses casos excepcionais, é melhor que o homem venha aqui e pregue do que o culto ficar sem pregação. O culto ficar só o louvor, a oração, e aí a gente acaba porque não tem ninguém para pregar. Felipe veio, pregou em Êxodo 32, nunca mais eu me esqueço. Então ali ficou guardado na minha memória, né? Então, esses casos excepcionais, ele pode acontecer, mas entenda, o presbítero na escala de pregação, tendo um pastor na igreja. Isso eu entendo que seja equivocado, seja doutrinariamente equivocado. E por que isso, irmãos? Porque pensemos, por que só o pastor pode ministrar a Santa Ceia? Por que só o pastor? O presbítero, até... Vamos para a Constituição da Igreja Presbiteriana. O presbítero ele não pode ministrar a ceia. Ele pode servir a ceia, mas ele não pode ministrar. Porque só o pastor pode ministrar. Se só o pastor pode ministrar a Santa Ceia, porque ele não só também pode pregar. A Santa Ceia, ela está diretamente ligada ao sacramento que também é professar a palavra do Senhor. Por isso, só o pastor pode ministrar. Assim como eu entendo também que, não sendo esses casos excepcionais, não tem lógica um pastor estar sentado enquanto um presbítero está pregando. Se ele é o presbítero docente, se cabe a ele levar a mensagem da palavra de Deus. E claro, irmãos, eu não estou falando sobre escola dominical, eu não estou falando sobre estudos, estamos falando aqui exclusivamente do culto público. O presbítero docente é o ministro da palavra e dos sacramentos. Essa é a lógica bíblica. Paulo está mostrando, ele está dizendo assim, olha, vocês, com interpretação, vocês podem falar em línguas, mas agora eu vou estabelecer a ordem. Vocês podem pregar, mas um vai pregar de cada vez. Ele está estabelecendo uma ordem daqui para frente dos coríntios, porque eles estavam todo errado. E entenda, não é que a mulher não pode ensinar na igreja. Ela pode ensinar as crianças,
ela pode instruir outras mulheres, mulheres mais velhas, as mais velhas instruindo as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem os seus maridos, a educarem as crianças. Olhem o exemplo de Timóteo. Timóteo não foi pastoreado pelo seu pai. Timóteo foi pastoreado pela sua mãe e pela sua avó. E Paulo faz questão de frisar isso. Que desde pequeno a sua mãe e a sua avó estiveram ali com você. A mulher não, a mãe não pode instruir o filho, a mãe não pode instruir os filhos, os netos, é claro que pode. Mas o foco aqui é pregação das Escrituras. Ele está falando sobre pregação. Versículo 34, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Não estamos falando de escola dominical, de encontro de mulheres. Aqui o foco é o culto público. E nela, aqui, no contexto de Corinto, as mulheres estão tomando a liderança. Essas devem se calar e perguntar ao marido em casa, porque é vergonhoso. É interessante essa palavra vergonhoso, porque ela nos traduz como algo assim, é deformado. É algo que não condiz, é algo que sai do tom do culto. É deformado. Deus olha e olha para um culto deformado. Charles Hodge comenta assim, ele vai dizer assim, a mulher deve ser objeto de admiração e afeição. Qualquer coisa que a anime ao oposto, isso deve ser evitado. A mulher liderando nesse momento é feio, é deformado. Matthew Henry disse assim, e agora Matthew Henry joga para os homens, a responsabilidade para os homens, que ele diz assim, é papel da mulher aprender em sujeição, é sempre assim. E é a obrigação do homem manter a superioridade, sendo capaz de instruí-la. Se é papel dela perguntar ao marido em casa, também deve ser preocupação do marido se esforçar para responder a ela em casa. Se é vergonha para a mulher falar na igreja, também é uma vergonha para o homem ficar em silêncio quando perguntado pela mulher e não ser capaz de respondê-la quando ela perguntar em casa. Essa é a lei de Deus, esse é o princípio que ele estabeleceu. Quando a mulher decide no lar, ela tomou o lugar de marido. Quando a mulher lidera na igreja, ela tomou o lugar do homem. Se ela prega, ela toma o lugar do pastor. E isso é deformado para Deus. Isso é vergonhoso para Deus. Eu devo entender o meu papel de servo. Se eu sou servo numa empresa, eu não devo me comportar como chefe. Se eu sou servo numa igreja, eu não devo me comportar como chefe, porque isso é o total não contentamento. Deus não quer que você seja chefe. Ou ainda não é a hora de você ser o chefe. Então você obedece. Você se contenta com aquilo que Deus lhe deu e não tenta usurpar. Mulher em púlpitos é o não contentamento com a sua função na igreja e a completa omissão masculina. Deus não está aceitando esse culto. É o culto ao meu gosto, é o bezerro de ouro. Olha, a gente está adorando ao Senhor, mas através do bezerro. Deus não estava aceitando aquela adoração e pune o povo. Versículo 36. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Será que a igreja de Corinto está distante de todas as outras igrejas? Será que a palavra saiu daqui? Entenda, irmãos, tem muitas igrejas que elas querem reinventar a roda. Elas querem dizer assim, ó, a gente vai plantar uma igreja porque a gente vai fazer uma forma diferente de cultuar o Senhor.
É uma forma mais especial, é a forma excelente. Por isso que a gente plantou a igreja tal. Será que o cristianismo vai surgir agora porque a gente plantou essa igreja? O cristianismo surge daqui. É isso, porque quando eu coloco o meu gosto no culto, é isso que eu estou dizendo. Ó, a partir de agora, Deus não se agradou de nenhum culto antes daqui. Agora que eu inventei essa forma nova, aí Deus vai se agradar. Não existe princípio, não existe Antigo Testamento para os membros de Corinto. Tudo surge dali. O que é ali é para ser imitado. Não. Não estamos aqui para reinventar a roda. Estamos aqui para voltar às Escrituras. Estamos aqui para voltar ao método simples do culto público. Não estamos fazendo algo novo. Pode parecer novo talvez para a nossa sociedade. Mas aqui não tem nada de novo. Aqui é a gente querendo cultuar o Senhor como Ele requer e se esforçando para isso. Versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que eu estou escrevendo para vocês. 38, e se alguém o ignora, será ignorado. O Espírito Santo, ele não se contradiz. Paulo está dizendo assim, eu não estou falando a minha opinião, eu não estou falando o meu gosto, eu estou falando a palavra de Deus. A liturgia não pode se contradizer do ensino apostólico. Ou senão, veja, a doutrina dos apóstolos é a base da igreja cristã. Vocês não podem ignorar a doutrina dos apóstolos, porque ou o Espírito Santo está do meu lado ou está do lado de vocês. E ele está dizendo, o Espírito Santo está do lado da doutrina dos apóstolos. Não tem o Espírito Santo para vocês e o Espírito Santo para mim. É o mesmo Espírito. Os apóstolos estavam sendo ignorados na igreja. Estavam sendo considerados. Não, eu considerei a opinião de Paulo, mas eu vou dar uma mudada, vou dar uma adaptada. Não! O que ele está escrevendo aqui é palavra de Deus. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Aqui ele conclui, naquele contexto, né, entendam, né, o dom de profetizar e o dom de línguas com interpretação, ele poderia acontecer no mesmo nível por causa da época da profecia revelacional, contanto que existissem ordem. O dom de línguas sem interpretação é o que ele vai dizer. Priorizem o dom de profecia. Porque o dom de profecia está na língua dos ouvintes. Mas se eu falar e tiver intérprete, virou dom de profecia, entende? Nesse contexto aqui pode. Porque o povo pensa no completo desprezo de Paulo pelo dom de línguas. Ele está dizendo simplesmente não fale. Não. Fale. Falando com a interpretação vira dom de profecia. Que as pessoas estão entendendo. Então você vai falar, ele vai colocando a ordem. Mas, né, versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ele disse, olha, vocês estão se comportando como crianças. Se a gente pegar aqui só uma recapitulada no capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. A valorização por esse dom de língua sem interpretação de vocês e ostentação revela a meninice de vocês. A criancice de vocês. Vocês se acham maduros, mas vocês são crianças. Aí, versículo 23, ele diz assim, assim, se toda a igreja se reúne no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas e não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Não façam as pessoas acharem que vocês estão loucos pela forma como vocês falam. E aí o versículo 33, resumindo esse capítulo, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Não façam o culto parecer um tumulto, uma briga, algo vergonhoso. Eu preciso revelar o caráter de Deus no culto. Matthew Henry conclui assim, incidências manifestas
indecências manifestas e desordem no culto devem ser mantidos fora das igrejas cristãs e nunca deveriam fazer parte do culto divino. O culto ao Senhor não é infantil, não é absurdo, não é selvagem, não é tumultuoso, não é artístico, não é uma apresentação artística. Mas tudo no culto deve ser conduzido por homens quebrantados, com racionalidade, com postura e de maneira ordenada. Por isso que hoje nós não temos línguas e profecias revelacionais, mas o princípio continua, ordem e decência no culto ao Senhor. Irmãos, reparem na nossa liturgia. Nossa liturgia agora da manhã. Olha que coisa interessante. A nossa liturgia é um diálogo de Deus e nós. Deus fala uma primeira vez na Santa Convocação. Deus chama a gente para adorar. A palavra de Deus é a boca de Deus. E nós respondemos com a oração de adoração e com o hino de adoração. A gente responde com a oração e com o hino aquilo que Deus falou primeiro. Segunda vez ele fala, revelando a sua vontade. Aí ele vai dizer, olha, a minha lei é essa, igreja. Vocês devem seguir. E em seguida nós oramos confessando os nossos pecados. Por quê? Porque a lei de Deus só revela o nosso pecado. Então a gente tem que se arrepender disso. Aí Deus fala uma terceira vez, ele diz assim, mas eu perdoei vocês. Olha, a certeza do perdão. É a terceira vez que Deus fala no nosso culto. Na certeza do perdão. E aí eu oro fazendo o quê? Agradecendo, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque eu ouvi a tua lei, entendi que eu sou pecador, o Senhor me mostrou que é misericordioso e agora eu agradeço. Eu respondo a isso. E aí ele fala uma quarta vez, na nossa leitura continuada. A palavra de Deus sendo lida em sequência. E em seguida nós respondemos, nos preparando para o ápice, que é quando Deus vai falar pela quinta vez, de forma mais detalhada, de uma forma mais demorada, onde vai pegar o maior tempo do culto mesmo, porque ele aqui vai detalhar a sua palavra, ele vai explicar a sua palavra. Eu não posso ostentar o meu dom, irmãos, porque você vai parar de ver Deus falando para você e ficar me admirando. Eu sou o representante de Deus e Deus está falando pela quinta vez no culto. É isso que representa a pregação. E eu respondo uma quinta vez no hino de resposta. Por isso que tem esse nome. Eu vou glorificar a Deus porque eu ouvi a palavra de forma detalhada no hino de resposta. Na Santa Ceia, Deus ainda fala uma sexta vez. Quando nós temos Santa Ceia. E nós respondemos com a nossa oração. A nossa liturgia é um diálogo. É a igreja, é Deus falando primeiro. E nós, em seguida, respondendo. Porque a ceia, por exemplo, só vem depois da pregação. Porque nós devemos participar dela depois do momento de maior esclarecimento do Evangelho, que é a pregação da palavra de Deus, que é feito pelo ministro da palavra, que a ele foi imposto as mãos no presbitério, e esse é o objetivo dele, ser a boca de Deus, para que fale de forma simples e com clareza para a igreja, tanto a palavra como os sacramentos. E tudo seja com ordem e decência. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela instrução do teu evangelho. Nos abençoa nesta manhã.